Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de desenvolvimento de sistemas. Nossa aula de número 17, certo? Nós vamos terminar de ver o assunto de funções na aula de hoje, certo? Nós vamos terminar alguns exercícios que nós tínhamos lá da última aula, certo? E nós vamos, então, terminar também este assunto de funções. Na aula anterior, meus caros, vamos abrir o nosso Visual Studio. Nós estávamos resolvendo o exercício 11 de funções. Vamos relembrar o que é esse exercício e vamos tentar fazer ele, certo? E aí, seu Paulo Henrique? Quase que não entra na minha aula, hein? O que diz o exercício 11? Data por extenso. Cadê? Aqui. Construa uma função que receba uma data no formato dia barra mês barra ano, tudo numérico, e devolva uma string no formato dia de mês por extenso de o ano. A função ela deve validar a data para verificar se é uma data real, por exemplo, que não exista 30 de fevereiro, e retornar um none caso a data seja inválida, certo? Vai retornar um nulo. Estamos falando de funções, nós vamos ter uma função, então, para validar essa data, certo? Nós já tínhamos discutido a estrutura de dados para nós guardarmos essas informações, está aqui, né? O que nós discutimos, o que nós chegamos? Nós chegamos em um dicionário de dicionários. No dicionário externo, quais que são as chaves? Ora, o número de cada mês. O valor dessas chaves são o quê? São outros dicionários. Estes dicionários internos, o que tem? Todos eles têm uma chave nome, todos eles têm uma chave dias. O nome, o valor da chave nome é o nome do mês, certo? Correspondente. O mês 2 é fevereiro. O mês 8, o nome dele é agosto. E a quantidade de dias que aquele mês tem. Janeiro tem 31, abril tem 30, maio 31, junho 30 e por aí vai. E fevereiro, professor? Fevereiro é ano bissexto, ele muda. O padrão é ter 28. Quando for um ano bissexto, a gente vai ter que mudar esse cara. Certo? Até aqui. Faz sentido essa estrutura que a gente criou lá na última aula, lá na sexta, faz tempo, né? Ontem a gente não teve aula, né? Como escrever em várias linhas, verdade. Tá suave isso aqui? E o resto da galera? Cauã, Amador... Gustavo não veio na última aula, né? Tem lógica essa estrutura que a gente montou? Deixa eu compartilhar com vocês meu link. O que você me diz, Gustavo? Tem lógica essa estrutura montada aqui? Um dicionário de dicionários para guardar a informação dos meses. Isso aqui é um dicionário de dicionários, mas a lógica por detrás. Tá de boas? Beleza. O que vocês têm que fazer, então? Construir uma função que vai receber uma data nesse formato e vai devolver uma string neste formato. As informações dos meses, dos dias estão aqui. Nós temos que ainda validar uma data para ver se ela é uma data real. Tá? Tentem fazer esse exercício, meus caros. Caso de dúvidas, me chamem, a gente já corrige ele. Como escrever em várias linhas? Eu mostrei essa malandragem para vocês no outro dia, né? Que eu consigo escrever em várias linhas ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Você deixa o cursor onde você quer começar e você faz Alt Shift até uma outra posição. E repare,
Meu cursor agora é esse cara monstruoso aqui. É o exercício 11. O exercício 11 da lista 4, a lista de funções. Tá? E repare, esse cursor agora eu consigo, né? Ele é um cursorzão só, que ocupa várias linhas, eu consigo escrever em várias linhas. Eu consigo até escrever em posições diferentes em várias linhas. Como? Você vai clicando com o Alt, segura Alt e vai clicando na posição que você quer escrever. E daí você consegue escrever em várias linhas em posições diferentes. Certo? Beleza, Paulo Henrique? De buenas? Beleza. Vamos tentar fazer esse exercício, então, exercício 11, lá da lista de funções. Eu vou começar esse exercício e vocês daí completem. Ctrl D. Ctrl D para mim não foi. Tá? Com o Alt aqui ele vai para mim. E com o Shift também, né? Consegue selecionar aqui, inclusive, né? Alt Shift. Você consegue selecionar um bloco, você consegue... Ah, eu quero apagar todo esse cara. Por aí vai. Isso aqui não é somente pro Visual Studio. Outros programas funcionam com isso também, tá? Vale a pena dar uma testada. Mas beleza. Esse exercício, então, 11. Essa estrutura eu vou guardar dentro de uma função. Uma função que a gente cria com a palavra-chave def, que eu vou chamar de data por extenso. Data por extenso espera receber o quê? Uma data. Certo? Lá dentro eu vou ter essa estrutura. Certo? Meus dias, meses. E o que eu vou fazer com essa data? Ora, a gente já fez um exercício similar para validar a data, né? Cadê? O problema é achar agora. Data. Não foi você. Você é quem está fazendo. Ué. Cadê esse cara agora? Deixa eu ver se eu acho, só um segundo. Opa. Não era de você. Era esse exercício 17. Eu acho que eu fiz ele quando eu estava doente, quando eu estava em casa. Eu não tenho aqui preenchido. Alguém tem o exercício 17 da lista de decisão pronto? Feito? Se bem que acho que eu consigo pegar aqui. Foi o 17 de decisão. Eu tenho ele comentado, inclusive, aqui. Era este cara. Esse cara nós fizemos juntos. O que era o 17 de decisão? Validador de data.
Crie um programa que peça ao usuário para inserir uma data no formato dia/mês/ano e verifique se essa data é válida. Considere os números de dias de cada mês e anos bissextos. Eu recebia uma data nesse formato. E o que eu fazia com essa data, com esta string? Eu dividia essa string. Eu dividia essa string aonde? Na barra, certo? Com o método split lá da string. E eu dividia ela para 3 variáveis, certo? Eu vou ter um dia, eu vou ter um mês, eu vou ter um ano. O dia, o mês e o ano, que eram strings, eu vou converter para números inteiros. E daí eu vou começar a lógica da validação do mês. Né? Se o mês for menor ou igual a 1, ou o mês... Perdão, se o mês for maior ou igual a 1, e o mês menor ou igual a 12, ele é um mês válido. Se for válido, eu vou verificar se o ano é bissexto. Né? Se for o mês 2, eu vou verificar aqui, né? Se ele de fato é bissexto ou não. Se for bissexto, a quantidade de dias é 29, se não é 28. E por aí vai. Tentem fazer esse exercício 11 de função, então, usando a mesma lógica de validação do 17, lá de decisão. Vou deixar esses 2 caras abertos, inclusive. Tá? Mais algum tempo a gente corrige esse 11 e daí a gente termina o assunto de função que nós temos para ver. Tá? Mãos à obra. Caso de dúvidas, por favor, me chame. Lembrando que o material, a apresentação, certo? Essa parte de funções, está todo lá no sala de aula, certo? Todo o material que nós vimos está lá no sala de aula. Vocês podem consultar, obviamente. Explico sim, Paulo Henrique. Aqui na linha 17, o que diabos é essa linha 28 aqui? Isso aqui é a lógica para ver se o ano é bissexto ou não, certo? A cada 4 anos é um ano bissexto, exceto a cada 100 anos que não é bissexto, exceto a cada 400 anos que é bissexto de novo, certo? Dá para fazer de forma mais simples? Dá. Como é que seria? A gente não viu esse assunto ainda, mas existe um módulo, uma biblioteca que o Python nos dá pronta para trabalhar com calendários, por exemplo. A questão é que, quando a gente fala de bibliotecas do Python, de módulos, nós temos que importar estes módulos. Como? Eu vou importar uma biblioteca chamada Calendar. Tá, mas como é que isso vai me ajudar? Cadê? Aqui. Para fazer esta lógica aqui. Tá? Esta lógica eu posso trocar por calendar.sleep. Né? Se é bissexto, leap em inglês é um ano bissexto, certo? E aqui quem que eu vou passar? Eu vou passar no meu ano. Se o ano for bissexto, esse cara vai ser um verdadeiro. Se não for bissexto, vai retornar um falso. É bissexto? Se sim, vai entrar no bloco do if e vai marcar essa minha variável como verdadeiro. Se não for, não marca. Tem lógica esse cara? Eu importei o módulo calendar e daí como é que eu uso as funções dele? O nome do módulo, ponto, o nome da função, né? Calendar.sleep, nesse caso. Beleza. Se tiver mais alguma dúvida em uma linha aí, me chame. O código para importar o calendário está aqui no começo da linha 17, do exercício 17. Import calendar. Simples assim. Import a gente sempre faz no começo do arquivo, tá? No começo do nosso script. Tranquilo. Perdão. Vamos avançar um pouco aqui, né? Como é que a gente vai utilizar da nossa função? A gente vai chamar a função, certo? Passando para ela uma data,
Se a data for válida, a gente vai ter que ele vai retornar para a gente a data por extenso, e nós vamos dar print nessa data por extenso. Se não for uma data válida, não existe dia 33, vai ter que retornar um nulo. 29/2/2025, esse ano não é um ano bissexto, tem que me retornar um nulo. Mas ano passado foi um ano bissexto, tem que me retornar a data. E aqui também retornando uma data, 7 de maio de 2124. Beleza, vamos avançar um pouquinho na nossa resolução, certo? Essa data que eu recebi dentro da função, neste parâmetro data, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em 3 variáveis, assim como eu fiz no exercício 17. Nessa minha data, eu vou fazer um split nela, na barra, e isso me retornar 3 variáveis, dia, mês e ano. Dia, mês e ano vão ser strings. Eu vou converter essas strings para inteiros. O dia vai ser o quê? O próprio dia convertido para inteiro. A mesma coisa vai ser o mês, a mesma coisa vai ser o ano. O mês vai ser ele próprio convertido para inteiro, o ano vai ser ele próprio convertido para inteiro. Certo? O que mais? Eu vou verificar se o ano é bissexto ou não. Se ele for bissexto, a quantidade de dias em fevereiro eu vou ter que mudar. Não vai ser 28. Vai ter que ser 29. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar também daquela biblioteca calendário. Eu vou fazer um import em calendar. Certo? E esta é a biblioteca, este módulo, ele tem uma série de métodos, de funções para trabalhar com dias e meses e anos, certo? Para trabalhar com calendário. O que me interessa é esse sleep, né? É bissexto. Ele vai retornar para mim um verdadeiro se for um ano bissexto. Vai me retornar um falso se não for um ano bissexto. Consigo até ver a lógica que ele faz isso. Importei calendário. Você importa sempre no começo do seu script. E eu vou utilizar desse método. Se for um ano bissexto, meu ano, o que eu vou fazer? Eu vou ter que alterar a quantidade de dias em fevereiro. Aonde que está a quantidade de dias de fevereiro? Está num dicionário dias-meses. Dias-meses. Lá dentro, eu vou ter que passar o quê? A chave de fevereiro. A chave de fevereiro é o quê? É 2, certo? Lembrem, nós acessamos os valores de um dicionário pela chave. O nome da chave é 2. Chave 2. Beleza. Isto vai me retornar o quê? Um outro dicionário. Nesse dicionário interno, eu quero alterar quem? Dias, certo? Lá dentro tem um dicionário que vou acessar na chave dias. E eu vou alterar. Não vai ser mais 28 dias, vai ser 29 dias. Está aqui a forma como eu acesso um dicionário dentro de um dicionário, certo? Passei uma chave para acessar o dicionário interno, passei a chave do dicionário interno para acessar um elemento específico. E daí eu alterei o valor dessa chave dias lá na chave do mês 2, no meu dicionário dias-meses. Beleza? Consegui ver se o ano é bissexto ou não. Se for bissexto, já alterei a quantidade de dias. O que vocês têm que fazer agora? Vocês vão validar para mim a quantidade de mês, o valor da variável mês, certo? E o valor da variável dia. Ah, se o mês for
menor ou igual a 0. Se o mês for menor do que 1. Ou se o mês for maior do que 12. Ou se o dia for menor do que 1. Ou se o dia for maior que o máximo de dias em cada mês. Certo? Permitido naquele mês. Se alguma dessas condições forem verdadeiras, você vai retornar um nulo. Por quê? Porque a data é inválida. Eu não posso ter um mês menor do que 1. Não posso ter um mês maior do que 12. Não posso ter um dia menor do que 1. Perdão. Não posso ter para agosto mais do que 31 dias. Não posso ter para setembro mais do que 30. E por aí vai. O mais difícil vai ser o quê? Fazer essa validação dos dias, certo? Você vai acessar igual eu acessei aqui para verificar se é bissexto ou não. A única coisa é que você não vai atribuir um novo valor, né? Você vai apenas verificar. E não vai ser contra 2, vai ser contra quê? Contra o mês. Que você está vendo de momento. Certo? Façam para mim, então, a gente já corrige essa parte. Beleza, galerinha, vamos resolver esse cara. A gente já verificou, então, se o ano for bissexto, aqui a gente vai mudar aqui a quantidade de dias. Eu tenho que fazer uma verificação, uma validação agora, para ver se os meses são válidos, certo? E a quantidade de dias em cada mês é válida. A gente vai fazer uma série de ifs aqui. Quer dizer, um if com várias condições. Se o mês que ele me passou for menor do que 1, é inválido. Ou ainda, se o mês que ele me passou for maior do que 12, também uma data inválida, não tem o mês 13 e assim por diante. Ou ainda, se o dia que ele passou for menor do que 1, não tem o dia 0, não tem o dia negativo, vai ser inválido. Ou ainda, se a quantidade de dias for maior que o máximo daquele mês. E aqui que o bicho pega, né? Como é que eu vou acessar os valores aqui da chave dias de cada mês? Vamos por calma. Eu estou em dias meses, que é o meu dicionário. Lá dentro eu tenho como chaves o quê? O número de cada dia. De cada mês, perdão. Certo? De 1 a 12, né? De janeiro a dezembro. Como é que eu vou passar esse valor? Eu não sei que mês que ele me passou. Na verdade, eu sei. Eu tenho aqui essa variável mês, certo? Eu vou acessar, então, aqui a chave mês. Mês, o valor dessa variável é o quê? É um valor numérico que ele me passou, que vai estar entre 1 e 12, eu já validei. Se não for entre 1 e 12, ele já vai cair antes. E lá dentro, não importa o mês que ele passou, se foi 1, se foi 12, vai ter um dicionário que vai ter uma chave dias. Eu vou acessar essa chave dias. Se alguma dessas condições for verdadeira, nossa data é inválida. Se for inválida, eu vou retornar um nulo. Certo? Vamos testar, vamos dar um print nesse cara aqui para ver se a gente entendeu ou não. Print um verdadeiro, que seja. Um print nada, retorne. Vamos debugar. Na primeira chamada minha, eu estou passando a data por extenso, certo? Quer dizer, eu estou passando a data 18/2/92. O dia é 18, o mês é 2, o ano é 92, certo? Quando eu acesso dias, meses na chave mês, eu estou fazendo o quê? Dias, meses na chave
2, o valor da minha variável mês. Opa, eu estou pegando o quê? Esse dicionário aqui. Então lá dentro eu estou pegando dentro desse dicionário a chave dias. Ele vai me retornar o quê? Esse 28. 92 não foi um ano bissexto. E tá aqui, ele me dá o print no... Foi um ano bissexto? Ah, é, claro que foi eu que não vi atualizado aqui, né? Ele não atualiza aqui, burro. Dias, meses, na chave 2. Quantidade de dias foi um ano bissexto, 29. Ele me deu o print no 29. Certo? Pro próximo... E, aliás, se o dia for maior do que dias, meses... Agora sim. Próxima vez foi esse cara aqui, certo? 33 de janeiro de 1792. Dia 33, o mês é 1, o ano 1762. Dias, meses, na chave mês, na chave dias. Meu dicionário dias, meses, no mês 1, certo? E eu vou pegar a quantidade de dias do mês 1, 31. E tá aqui o 31. E por aí vai, tá? Usando for i range para os meses. É que eu não quero validar todos os dias de todos os meses. Eu vou validar aquele do mês que ele me passou, certo? Não tem porquê. Eu vou verificar a quantidade de dias em agosto se ele me passou abril. Não faz sentido, né? Eu vou verificar somente do mês que ele me passou. E lá, o pessoal caiu um monte de gente. Bizarro. Opa, aí. Muito bem. Tem lógica isso aqui? Esta minha linha 38. Se o mês for menor do que 1, ele é inválido. Se o mês for maior do que 12, ele é inválido. Percebi. Se o dia for menor do que 1, vai ser inválido. Ou se o dia for maior que a quantidade de dias no mês, vai ser inválido também. Deixa eu mandar de volta o link para vocês. Professor, desculpa aqui, botaram carregador de uma tomada proibida, acabou derrubando também. Tranquilo. Vocês têm uma tomada proibida, então. Se conecta ali e derruba a internet. Que medo. Vocês conseguiram entender isso aqui, então? Fez sentido? Paulo Henrique? Gustavo? Certeza. Toda essa linha 38 aqui. Não? Vamos repetir então. Eu vou debugar esse cara. Vamos terminar aqui o código e daí a gente debuga tudo de uma vez só. Se ele chegou aqui na linha 40, é porque ele é válido. Então eu vou pegar o mês por extenso. Que vai estar aonde? Dias, meses, na chave mês, na chave nome. E daí eu vou retornar uma string, uma f-string. Dia de mês extenso de ano. Vamos debugar esse cara. Vamos fazendo passo a passo.
Vai ficar um pouco mais fácil de entender. Bora lá. O que o Python faz? Primeiramente, ele vai importar este módulo calendar, certo? Esse módulo calendar, essa biblioteca calendar, o Python já nos dá pronta por padrão, só temos que utilizar, só temos que importar ela. Está importado. E daí ele vai criar para mim a minha função data por extenso, vai deixar quietinho ali. Beleza. E daí aqui na linha 45 eu vou chamar a minha função data por extenso, passando essa data, essa string aqui, certo? Dia 18, mês 2, o ano 92. Passei para quem? Para o parâmetro data da minha função. Data lá dentro da função é o quê? É essa string, 18/02/1992. Legal. Python vai criar a nosso dicionário dias, meses, certo? Nosso dicionário de dicionários. E eu vou deixar o cara quietinho aqui, né? Para cada chave aqui tem um outro dicionário com a chave nome e a chave dias. Vamos pegar essa data que a gente recebeu, certo? E vamos dividir ela. Vamos dividir ela aonde? Na barra, certo? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 3 variáveis. Eu vou ter uma variável dia, uma variável mês, uma variável ano. Está dividido. Eu tenho dia, eu tenho mês, eu tenho ano. Só que repare, os 3 valores são o quê? São strings. Eu dividi uma string e me retornou o quê? Novas strings. Só que eu não quero trabalhar como string, eu quero trabalhar como número. Eu vou converter o dia para inteiro, então. Eu vou converter o mês para inteiro. Eu vou converter o ano para inteiro. Certo? Até aqui. Faz sentido nosso código? O que vocês me dizem? Sim? E o resto da galera? Tá tranquilo? Não tá tranquilo? Faz sentido? Não faz? Amador, Gustavo, Gabriel. Tranquilo? Beleza. Muito bem. Chegamos aqui na linha 34. Eu vou fazer uma verificação se o ano é bissexto ou não. Para isso, eu vou utilizar uma função da minha biblioteca calendário, certo? Se calendar.sleep, passando o ano, me retornar um verdadeiro. Sleep é bissexto em inglês, certo? Opa, eu vou sair aqui. É bissexto? 92? 92 foi um ano bissexto. E me retornou um verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele vai entrar dentro do bloco do if. Lá no if, o que ele vai fazer? Ele vai alterar a quantidade de dias para o mês 2. No meu dicionário. Dias, meses, na chave 2, vai alterar dias, não vai ser mais 28, vai ser 29. E de fato altera. Repare, vale 29 dias agora. Que mais? Vamos chegar na verificação, na validação da data. Vamos validar os meses e os dias. Certo? O que nós vamos ver? Se o mês for menor do que 1, o valor da minha variável mês é menor do que 1? Não, vale 2. Essa condição passou. Mês é maior do que 12? Não, também. Mês vale 2. Também passou. Dia é menor do que 1? Não. Dia é 18. Passou também. E vamos chegar na última validação, na quarta e última validação aqui. Quantidade de dias é maior que a quantidade de dias no mês? E como é que eu fiz isso? No meu dicionário dias, meses, na chave mês,
Mês, nesse caso, vale 2. Então, vou na chave 2. Está aqui. O valor da chave interna dias vale 29. O meu dia é maior que esse 29? Não. Dia vale 18. 18 é maior que 29. Nenhuma dessas condições aqui do meu if são verdadeiras. Se não é verdadeira, não entra no bloco do if. Segue em frente. Ele vai parar aqui na linha 40. Certo? Fez sentido isso que eu fiz aqui? Da linha 37? Essas validações? Teve lógica? Ou não? O que vocês me dizem? Para não ter nenhuma data, não existe. Se ele não passou uma data para mim, quando ele for fazer esse split, ele vai dar erro já. Certo? Não tem uma string, não tem uma barra para fazer uma divisão. Ele vai quebrar ali. Tá? Faz sentido, Leonardo? Beleza. Passou então por essa validação, ele vai chegar aqui. Nessa linha 40. Vou ter uma variável mês extenso que vai receber o valor do meu dicionário dias meses na chave mês, na chave nome. Não tem input. Eu estou passando o valor de forma direta. Eu poderia fazer um input ali para passar em cada um, certo? Não quis. Quis já passar um valor próprio ali, tá? Para testar. Poderia ter. Se eu quisesse, eu faria. Eu vou ter aqui uma data. Vou pedir via input. Digite uma data no formato dia barra mês barra ano. E daí, ao invés de eu passar aqui essa string, eu passaria o quê? Data. Certo? Mas eu não quero. Beleza. Chegou na linha 40. Certeza? Será que eu quero? Eu vou pensar. Vou pegar um mês por extenso. Como? No meu dicionário, dias, mês, eu vou na chave mês. Né? Eu vou no valor da minha variável mês. Opa, mês vale 2. Na chave 2. Lá dentro tem um outro dicionário com uma chave nome. Eu vou pegar o valor de nome. Nome, nesse caso, é fevereiro. Minha variável mês extenso vale fevereiro agora. Está aqui. E daí eu simplesmente vou retornar uma string formatada. Dia de mês extenso de ano vai ser o quê? 18 de fevereiro de 1992. Retornou para quem chamou, chamou aqui na linha 45, vai dar print. 18 de fevereiro de 1992. Beleza, Paulo Henrique. Tem lógica isso, galera? Ficou claro o que essa função está fazendo? Tá dando para entender? Beleza. O problema é escrever, né? Entender a lógica, beleza. Entender a lógica vai. O problema é quando a gente tem que sentar e a gente escrever, né? Isso é normal, meus caros. Você consegue fazer isso com prática, tá? Esse exercício, o ideal seria o quê? Se eu passasse para casa para vocês gastassem, sei lá, 2, 3 horas quebrando cabeça para fazer isso. Certo? Programação, assim como qualquer outra habilidade, não tem como escapar. Você tem que praticar. Certo? O problema é que a gente não tem tempo suficiente para poder praticar. Tentamos, certo? Vamos fazer mais uma vez. Passando uma segunda data, 33/01 de 1762. Recebi essa data, criei o meu dicionário dias, meses. Vou dividir essa data na barra. Vou ter 3 valores, vou guardar cada um desses valores em uma variável.
Dia é 33, mês é 01, ano 1762. Vai converter o dia de uma string para inteiro, vai converter o mês de uma string para inteiro, vai converter o ano de uma string para inteiro. Beleza? Em seguida, ele vai verificar se 1762 foi um ano bissexto. Não foi, certo? Essa função retornou um falso, sendo falso, não entrou no bloco do if. Foi para a linha 37, perdão. Na linha 37, o que ele vai fazer? Algumas verificações, algumas condições. O mês é menor do que 1? Não, o mês é 1. O mês é maior do que 12? Não, não é maior do que 12, o mês é 1. O dia é menor do que 1? Não, não é, o dia vale 33. Mas o dia é maior que o máximo de dias naquele mês? Vamos ver. Dias, meses, na chave, o valor da variável mês, na chave dias. Dias, meses. O valor da variável mês vale o quê? Vale 1. Vai ser, então, na chave 1. Lá eu vou pegar o valor da chave dias. Está aqui. 31. O meu dia é maior do que 31? É. Dia vale 33. 33 é maior do que 31. Sendo verdade, vai entrar no bloco desse if. Lá no bloco do if, o que ele tem? Ele tem seu return none. Bateu no return, meus caros, ele vai sair de toda a função. Não importa se tem mais código na função ou não. É tipo o break, que a gente viu lá em estrutura de repetição, certo? Bateu no break, sai de todo o looping. Bateu no return, sai de toda a função, certo? E vai retornar para quem chamou a função esse nulo. Chamou aqui na linha 46, vai dar um print no nulo. E está aqui o print no nulo. Tranquilo aqui, galera? De boas? Faz sentido? Sim. Perfeito, galerinha. Pessoal, que horas que bate o sino para vocês aí? Só para eu ter certeza. Temos tempo ainda. Se nós não temos dúvida nesse exercício 11, se alguém tiver, me pergunte. Vamos em frente, então. Nós vamos terminar de ver o conteúdo de funções. O resto do conteúdo é bem tranquilo. Tá? Cadê agora? Aqui. Nossa aula 17. Aqui a gente viu o que era função, os tipos de funções, certo? As funções integradas, as funções definidas pelo usuário, que são as que nos interessam. Existe um terceiro tipo, né? Que a gente vai ver mais para frente. Criamos uma função com a palavra-chave def, nome da nossa função, abre e fecha parênteses, se tiver parâmetros, passa os parâmetros separados por vírgula. 2 pontos para indicar o início da nossa função, do bloco da nossa função. O bloco, assim como os outros blocos de código, com uma indentação constante. Nenhum segredo até aqui. Chamamos a função pelo nome dela, passamos os parâmetros, tudo mais. Nossa função pode retornar valores. Nós vimos a ideia de parâmetros e argumentos. Parâmetros é o que a função espera receber. Argumentos é o que nós passamos para os parâmetros. Podemos ter parâmetros opcionais. Podemos passar os argumentos de forma nomeada, certo? Não de forma posicional, como é o padrão. Funções, galerinha. Dúvidas até então? O que vocês me dizem?
Perfeito, galerinha. Se não temos dúvidas, vamos em frente. O último assunto de o último assunto de funções é o quê? É a ideia de escopo de variáveis. O escopo de uma variável é o quê? É a região de código que nós conseguimos acessar esta variável. Em Python nós temos 3 tipos de escopo, certo? Do quais nós vamos ver 2. Nós vamos ver local e global. Existe um terceiro tipo que é o não local, que é quando eu tenho uma função dentro de uma função. Mas se eu mostrar isso para vocês agora, a cabeça de vocês explode. Né? Vamos ver então local e global. Tá? Uma variável local, o que seria? Uma variável local é uma variável que foi criada dentro de uma função, certo? Uma variável que foi criada dentro de uma função só pode ser acessada dentro da função, certo? Se eu tentar chamar a variável fora da função, não vou conseguir. Quando a gente cria uma variável dentro de uma função, o padrão é que ela seja local. A gente pode trabalhar com uma global? Podemos, mas é uma cara, a gente vai ver mais pra frente. Tá aqui um exemplo. Eu tenho uma belíssima função incrementar. Esta função incrementar, o que ela tem lá dentro? Eu estou criando uma variável x que vale 20. Em seguida eu digo o quê? Que x é ele próprio mais 1, certo? Ou seja, x valia 20, vai ser 20 mais 1, meu x vale 21. E por fim eu estou retornando esse meu x. Repare, eu estou dando um print aqui no retorno da função incrementar. O que ela me retorna? Ora, ela me retornou aquele 21, certo? Beleza, está lá o 21. Só que veja novamente. Uma resumindo do que foi passado agorinha, Paulo Henrique. Eu só revisei com a gente funções, certo? Como é que cria, o que é um parâmetro, o que é um argumento, parâmetros opcionais, argumentos nomeados, tá? Eu só revisei função, certo? Eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida em função ou se alguém tinha alguma dúvida no exercício, tá? E daí começou a ver a ideia de escopo de variáveis. Escopo, o que é? O que é um escopo de uma variável? A região de código que nós conseguimos acessar aquela variável. Primeiro que nós está vendo é uma variável local. Uma variável local é aquela que eu crio dentro de uma função, certo? E ela pode ser acessada onde? Somente dentro da função. Não consigo acessar ela fora da função. Que é esse exemplo aqui. Eu tenho uma função incrementar e lá dentro da função eu crio uma variável x que vale 20, certo? Depois eu digo, x vai ser ele próprio mais 1, ou seja, 20 mais 1. Meu x vale 21 agora. E para quem chamou, eu retorno o valor de x. Na linha 7, eu dou um print no retorno da minha função incrementar. Está ali o 21. Só que veja a linha 8. Eu tento dar um print em x. Só que esse print em x, eu estou fazendo ele aonde? Fora da função, certo? Fora da função, eu não consigo acessar aquele x. Aquele x é somente local para a variável. Se eu tento acessar, ele vai me dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de nome, um name error. Né? Não tem um x para acessar, não existe, cara. Certo? Tem lógica isso, galerinha? Beleza. A contrapartida das variáveis locais são as variáveis globais, aquela que nós criamos fora de uma função. E uma variável global ela pode ser acessada em qualquer lugar do nosso código, inclusive dentro de outras funções. Sim. O que eu fiz? Eu criei uma variável y valendo 20, certo? Criei essa variável y fora de uma função. Está fora de uma função, ela é uma global. E daí eu criei minha belíssima função incrementar, certo? Dentro da função incrementar, o que eu tenho? Uma nova variável x que vai receber o valor da minha variável y.
essa variável x que eu criei dentro da função, ela é local, e ela está acessando a minha variável y, que é global. Ela pode fazer isso? Pode. Global é global, global você pode acessar em qualquer lugar do globo. Não é uma função global, é uma variável global, certo? Não estamos falando aqui de se a função ela é local ou global, se a variável é local ou global. Não seria função, né? Uma variável global pode ser utilizada se for criada depois da função. Se fosse uma função, vamos fazer um teste aqui. Vamos criar uma pasta nova. Aula 17. Não, fora. Aula 17. Vou fazer igual o exemplo ali. Eu tenho uma belíssima função incrementar. Esta belíssima função não tem parâmetros. Ela tem uma variável x que vale 20. X vai ser ele próprio mais 1. E vai me retornar esse x. Vai me retornar o quê? 21, obviamente. E eu vou dar um print nesse retorno da função incrementar. Beleza. Está aqui o 21. A tua pergunta é o quê? Ah, eu posso chamar esse print antes de ter criado a função? É fazer uma coisa assim? Não, não era isso? Exemplo, na linha 2, se tem o def, a variável vem da linha 20. Entendi. Isso aqui eu não posso fazer, tá? Eu não posso utilizar uma função antes de ter inicializado ela, tá? Instanciado ela. Você quer fazer o seguinte, né? Vou fazer igual exemplo. Eu tenho uma variável y que vale 20 e meu x vale 20. Meu x vale y, perdão. E daí eu dou o print aqui em coisa. Certo? Você quer fazer o quê? Ah, mas eu não criei o y aqui, eu criei o y depois. Y vale 20. E eu não tenho esse cara. Se a gente rodar, repare que funcionou, mas por quê? Eu criei esse y antes de eu chamar a minha função. Se eu passar depois, repare que não vai funcionar. Certo? Eu posso criar a variável depois, desde que eu crie ela antes de eu chamar a função. Tá? Desde que antes de ser requisitada. Sim. Né? Perfeito, Paulo Henrique. Exatamente. Eu não acho que fica legível. Eu tento criar sempre antes. Tá? Se possível. Fica mais claro. Mas você pode fazer também. Boa. Beleza. Voltando aqui, então. Tenho essa variável global y valendo 20. Tenho uma função incrementar, certo? Essa função incrementar tem o quê? Uma variável local x que recebe o valor da variável global y. O x vai ser ele próprio mais 1 e vou retornar o x. Quando eu dou um print no retorno de incrementar, o que ele vai mostrar para mim? O 21. Quando eu dou print em y, ele vai mostrar o 20. Posso fazer isso? Posso, certo? A minha função acessou uma variável global. Isso aqui é possível. Eu posso ainda modificar a global dentro da minha função. Mas aí tem um detalhe. Quando eu vou apenas acessar o valor, não tem segredo. Se eu quiser modificar o valor da global dentro de uma função, aí eu tenho que especificar. Olha, o x que eu estou trabalhando é um x global.
Para isso a gente usa uma palavra-chave, global, certo? O que é o exemplo? Eu tenho uma variável global x valendo 20, tenho a minha função incrementar. Lá dentro, eu quero modificar o valor do meu x global. Para isso eu preciso dizer o quê? Que eu estou trabalhando com x global x, a sintaxe. E eu vou dizer, olha, esse x global vai ser ele próprio mais 1. E eu vou retornar o x global. Quando eu dou um print em incrementar, vai me retornar o 21, que é o valor do meu x global. Quando eu dou um print somente no x, vai me retornar um 21 também. A chamada da função modificou o valor, certo? Meu x global vale 21. Tem lógica esse cara? Esse cara é um pouco... dá um pouquinho de confusão desse cara. Certeza? Paulo Henrique, certeza. Vou confiar, hein? Se alguém mais tiver pergunta, pergunte. Tá, mas e se eu não passar o global? Tem uma variável x fora da função que vale 20. Dentro da função eu tenho uma variável x que vale 10. E agora? X vai ser ele próprio mais 1, vou retornar o x. O que está ocorrendo aqui? Neste caso, eu tenho uma variável global x na linha 1. Aqui na linha 5, dentro da função, eu criei uma nova variável local, que, por coincidência, tem o mesmo nome, mas são variáveis diferentes. Dentro da função, vou trabalhar com uma variável local, fora dela, eu vou trabalhar com a variável global. Variáveis diferentes que, por coincidência, têm o mesmo nome. Tá? Tranquilo? E por que está duas vezes esse slide aqui? Uma boa pergunta. Alguma dúvida em escopo de variáveis, galera? É a sede boa demais? Não, mas a culpa é minha mesmo. Todo esse material é meu, tá? Todas as aulas que eu dou, todo o material é meu. Não pego nada da sede. Meu bom pessoal, se nós não temos dúvidas em escopo de variáveis, o nosso assunto de funções fica por aqui. A partir da próxima aula, talvez a gente faça mais um exercíciozinho de função para fixar bem. E nós vamos começar a trabalhar com arquivos, como abrir arquivos, como editar e por aí vai. 10 minutos, meus caros. Vocês têm que sair, tem que ir até lá, né? O pessoal sempre pede que eu se libere 5, 10 minutos antes. Não tem tempo suficiente para começar outro assunto, né? Esse que é o problema. Então, meu bom pessoal, se não temos dúvidas, nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã, certo? Até mais, pessoal.